Olá, tudo bom? Hoje eu vou estar falando sobre um pouco de Elias, amém? Suas frustrações, seus medos, seus anseios, amém? Elias foi um profeta levantado na época do rei Acabe, no livro de Reis, primeiro Reis, amém? Eu vou estar lendo aqui no capítulo 19, versículo 7, que diz assim. Perdão. O anjo do Senhor voltou e tocou nele e disse: Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, um monte de Deus, e ali entrou numa caverna. E a palavra do Senhor veio a ele: O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, ó Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e massacraram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão à procura de mim. E o Senhor lhe disse: Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Amém? E mais lá na frente, né? Perdão. E aqui no versículo 11, né? Que o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, pois o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmurinho de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto e saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: O que está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, ó Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram seus altares e massacraram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou, e agora também estão à minha procura. E o Senhor lhe disse: Volte para o caminho aonde veio e vai para o deserto de Damasco. Amém. E aqui no versículo 8, o Senhor diz: Entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Elias ali, ele colocou perante os pés do Senhor, né? Suas frustrações, né? Suas queixas, né? Perante aquele trajeto, aquele tempo que ele viu do rei Acabe casando-se com Jezabel, que trouxe idolatria, né? Trouxe Baal, né? Para o rei de Israel, para o povo ficar adorando, amém? Rei Acabe também levantou o templo, né? Para os sacerdotes de Baal, amém? E de Aserá, né? E o profeta Elias, né? Foi aqui levantado pelo Senhor para confrontar, né? A idolatria do rei Acabe, amém? Fez cair fogo do céu, profetizou por uns 3 anos e meio que não ia chover, foi alimentado por corvos, né? Foi usado pelo Senhor fazer multiplicar na vida da viúva, amém? E nesse momento ele se encontra frustrado,
dentro de uma caverna por causa de ameaça da sua vida sobre uma mulher chamada Jezabel. Amém? E ele estava tão para baixo, né, e frustrado, que fugiu para o deserto, largou até o outro auxiliar, amém? Foi para o deserto ficar prostrado, triste. E não é dessa maneira que o Senhor nos quer, amém? O Senhor quer que nós buscamos a Ele, né, porque Ele é a chave de tudo, amém? Sua presença, Ele quer cuidar de nós, Ele quer nos tratar, amém? Assim como Ele tratou de Eliseu, enviou o anjo, né, para alimentá-lo, amém? De lá depois, né, que foi alimentado, ele prosseguiu, né, para o monte de Deus, né? Só que em vez de ficar lá no monte, né, olhando o céu, ele entrou numa caverna, quer dizer, ele ainda não estava bem, amém? E quando o Senhor veio falar com ele, ele se queixava das suas frustrações, das suas tristezas e achando que era o único que estava ali. Mas aí o Senhor lembrou ele, não, ainda tem 7.000 ainda, amém? Tinha um servo que servia a Acabe, né, chamado Obadias, né? Ele também era um homem temente ao Senhor, né? Esse servo de valor, amém? E escondeu esses 7.000 profetas do Senhor, amém? E o alimentavam escondidos numa caverna, amém? Então, Elias não estava sozinho. Lembre-se que o chamado que o Senhor tem na sua vida, você não está sozinho. Você tem o Senhor dos exércitos, né? Elias, apesar de ter feito grandes milagres, né? Fez fogo cair do céu, né? Envergonhou ali os 450 profetas de Baal e os 400 de Aserá, amém? E mesmo assim ele também teve suas limitações como ser humano, amém? Assim como eu tenho e você tem, né? E o Senhor está provando para nós que Ele é conosco, amém? Em todos os momentos, na alegria e na tristeza, amém? Só temos que clamar a pessoa certa, né? Para que possa cuidar de nós, nos restaurar de dentro para fora, amém? E Elias não queria mais, né? Achou que já tinha feito o suficiente, né? E pediu para o Senhor levá-lo, amém? Só que o Senhor falou, não, vai lá, você vai ungir Eliseu como seu auxiliar, que vai ficar no seu lugar um dia, amém? Vai lá, você vai ungir, né? O Ageu, amém? E você também vai ungir lá o Azael, amém? Como rei da Síria, né? O Senhor ainda tinha coisas a fazer e usar Elias, amém? Então o seu ministério ainda não acabou, né? Elias se sentiu sobrecarregado, foi para uma caverna, amém? E o Senhor foi lá, né? E aqui mostra as fases, né? Como o Senhor visitou Elias, amém? Enquanto ele estava dentro da caverna, né? O Senhor chamou ele para fora, amém? O Senhor fez vento fortíssimo, o Senhor enviou fogo, mas você vê que em nenhum momento o Senhor estava ali nem no vento, nem no fogo, mas o Senhor estava na brisa suave, amém? O Senhor é aquele que nos carrega no colo, é aquele que nos alivia toda a dor, nos alivia todos os pesos, amém? As bagagens pesadas, amém? O Senhor Jesus veio para isso, né? Ele fala para que ele veio, né? Para que possamos aliviar, né? Lançar sobre ele nossos fardos pesados, amém? E ele vem nos trazer refrigério, né? Ele veio nos mostrar o seu caminho do reino, o reino eterno, amém? Sobre o reino de Deus, amém? Que está lá em cima, né? No terceiro céu, amém? Para aqueles que aceitam o Senhor Jesus como seu Salvador, amém? E, enfim, e que possamos, né? Estar de coração abertos, aquebrantados, verdadeiramente, para o agir desse Deus maravilhoso, todo-poderoso, amém? Porque o Senhor não te obriga a nada, amém? Nós temos que estar com o coração disposto, né? Queimando por Ele, querendo Ele, amém? Para que Ele possa trabalhar em nós, né? Nada é por força ou violência, amém?
O único que arromba a porta, amém, que te saqueia é o inimigo, né, de nossas almas, o diabo. Mas o Senhor é aquele que vem com toda a mansidão, amém? E que possamos buscar esse refrigério, que buscamos essa brisa suave da presença desse Deus maravilhoso, que só nos quer trazer alegria, só quer nos trazer tudo de bom. Amém? Que possamos ficar com esta palavra em nome de Jesus. Amém.